Meus amigos, vamos dar início à meditação da palavra do Senhor nosso Deus no livro de Salmos, capítulo 13, a partir do versículo 1 ao versículo 6. Até quando te esquecerás de mim, Senhor, para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Atenta em mim, ouve-me, ó Senhor meu Deus. Alume os meus olhos para que eu não adormeça na morte, para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, e os meus adversários se não alegrem vindo eu a vacilar. Mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação, meu coração se alegrará. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Amém. Meus prezados amigos, o título desta mensagem é Na tristeza a quem você recorre. Segundo a palavra do Senhor nosso Deus, nós temos observado no Salmo 13 que o salmista Davi, o rei Davi, ele estava dando uma demonstração aqui de uma grande preocupação. Estava preocupado com os seus inimigos. O rei Davi estava preocupado com seus adversários, que eram muitos. E no entender do rei Davi, do salmista Davi, Deus havia se esquecido dele. No entender do salmista Davi, Deus tinha se distanciado dele, não se lembrava mais dele, não atendia o seu clamor. E o salmista Davi, no meio de tantos adversários, tantos inimigos, surgiu nele muita tristeza. Aqui fala sobre a tristeza do rei Davi, cercado de inimigos, de adversários, adversários que surgiram do meio do povo de Israel, adversários que desejavam a morte do rei, a destruição do salmista Davi, adversários que falavam falsamente contra ele. Rei Davi, armavam ciladas para a destruição do rei Davi. E ele já andava muito triste, muito preocupado com as ações dos seus inimigos. O rei Davi, se observarmos a trajetória do rei Davi, nós vamos observar que o rei Davi, ele cometeu um adultério. Ele cometeu um homicídio. Mandou Urias para a frente de batalha e lá ele morreu, no campo de batalha. E ficou com a mulher de Urias, Batseba. Ele coabitou com Batseba. Ele fez aquilo premeditadamente, planejou a destruição de Urias, enviar Urias, marido de Batseba, para a guerra, para que ele morresse no campo de batalha, e ele tomar conta da mulher de Urias.
desta união surgiu um filho. Nasceu um menino. Meses depois, esse menino adoece gravemente. E o rei Davi orou insistentemente, jejuou, buscou a presença de Deus em favor da vida daquela criança, que tinha nascido de Batseba, sendo ele Davi o pai. Mas Deus não atendeu a oração do rei Davi. Deus não permitiu que o menino vivesse muitos anos. Deus tirou a vida daquele menino. Apesar do rei Davi ter jejuado, orado muito em favor da doença daquele menino, para que ele pudesse viver longos anos. Então vemos na trajetória do rei Davi que ele cometeu um pecado diante de Deus. Sempre todo pecado traz consigo as suas consequências. As consequências do pecado do rei Davi não demorou a surgir no meio da sua própria família. Um dos seus filhos, Absalão, se rebelou contra ele. Um outro filho dele, Amon, cometeu incesto com a própria irmã Tamar. Aí começou-se então a aumentar a tristeza e a tristeza e a tristeza na vida do rei Davi. Além da tristeza provocada pelos seus adversários, seus inimigos dentro do povo de Israel. Mas o rei Davi, apesar de estar atravessando esses momentos de angústia, de aflição e de tristeza, reconhecendo os seus erros, as suas culpas, os seus pecados, ele busca a presença de Deus. Não havia escapatória para ele. Ele recorre a Deus. Conta para Deus todo o seu presente, o seu passado. Ele conversa com Deus na sua tristeza. Muitas pessoas estão atravessando em nossos dias muitos momentos de tristezas. São muitas causas que podem originar uma tristeza, uma crise financeira, uma desarmonia no lar, a presença das drogas no meio da família. São muitas causas que podem surgir tristeza no meio da família, na vida de uma pessoa individualmente. Uma doença incurável. São muitas causas que podem surgir, ocasionar tristezas e mais tristezas. E às vezes a tristeza na vida de uma pessoa se torna tão profunda que a pessoa não sabe a quem recorrer e termina se suicidando. Mas o rei Davi, na sua tristeza, recorreu a Deus. Muitas pessoas hoje estão recorrendo aos centros espíritas, aos ídolos, aos profissionais de saúde, aos necromantes, às cartomantes, aquelas mulheres que sabem adivinhar através do jogo de baralho de cartas, aquelas pessoas que invocam os espíritos de pessoas que já morreram, os necromantes. Muitos, na sua tristeza, estão recorrendo aos ídolos, aos necromantes, aos feiticeiros, à magia e toda a obra maligna, em busca da alegria, em busca do contentamento e da paz para o seu coração. Entretanto, os centros espíritas, a macumba, a feitiçaria,
o adivinhar pelas cartas de baralho, a busca para falar com o espírito de pessoas que já morreram, conversar com os ídolos, que entre aspas são conhecidos como santos. Nenhuma destas coisas podem transformar a tristeza em alegria. Nenhuma dessas coisas que as pessoas recorrem pode transformar a tristeza em alegria. E nem tem poder para eliminar a causa das tristezas. O rei Davi, na sua tristeza, ele recorreu a Deus, confiou em Deus, e Deus cercou o rei Davi com a sua misericórdia. Os profetas do Senhor nosso Deus passaram por momentos de tristezas. Os apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo passaram momentos também de tristezas. Em nossos dias passamos momentos de tristeza também de alegria. Eu já passei por momentos de tristeza. Sei o que é uma tristeza. Entretanto, na minha tristeza, eu recorri a Deus, o Criador de todas as coisas. Eu recorri ao seu Filho Jesus Cristo, nosso Salvador. E eu pergunto para ti, meu amigo, na tua tristeza, a quem você está recorrendo? A quem você recorreu? Eu te oriento. Na sua tristeza, fale com Deus. Entre no teu quarto, no teu dormitório. Conte toda a tua tristeza para Deus. Conte toda a tua tristeza para Jesus. E Deus, que é misericordioso, santo e todo-poderoso, vai ouvir a sua aflição, a sua agonia, a sua tristeza. E Deus, pela sua misericórdia, bondade, compaixão e poder e justiça, vai transformar a sua tristeza em alegria, em regozijo. Faça assim, meu amigo, porque Deus te ama e não faz acepção de pessoas. O rei Saul, nas suas tristezas, ele chegou ao ponto até de recorrer a uma mulher que tinha o espírito de feitiçaria. Grande erro do rei Davi. Ou melhor, grande erro do rei Saul. Grande erro do rei Saul, que na sua tristeza recorreu a uma mulher que tinha o espírito de feitiçaria, quando deveria ter recorrido ao Deus Todo-Poderoso. Ele cometeu este pecado. Ele desviou a sua fé. Para o ramo, desviou a sua fé, não em Deus, mas em busca de uma resposta da parte do espírito de feitiçaria. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando aproximava-se os dias da sua crucificação, ele teve muita tristeza. Ele chegou no Monte das Oliveiras, lá no Getsemane, com seus discípulos, para fazer uma oração. Ele disse para os seus discípulos naquele dia, naquela noite, ele disse para os seus discípulos: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui, velai comigo. Jesus, como homem e homem Deus, mas como homem, como somos homens, Jesus necessitou da companhia dos seus discípulos na sua tristeza. Mas Jesus, na sua tristeza, falou com Deus, recorreu a Deus, conversou com o nosso Pai que está nos céus. E na sua oração ele disse: meu Pai, seja feita a tua vontade e não a minha. Seja como tu queres e não como eu quero.
Jesus, na sua tristeza, antes da sua prisão, antes do seu julgamento, antes da sua crucificação, ele recorre a Deus, o Todo-Poderoso, contando a sua angústia, a sua tristeza. E nós, seres humanos, mortais, que vivemos nesta terra, na nossa tristeza, nas nossas aflições, nós devemos recorrer também ao nosso Pai que está nos céus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seu Filho. Porque Deus e Jesus Cristo, seu Filho, têm poder para transformar a tristeza em alegria. Tem poder para eliminar as causas da tristeza. O nosso Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo é a nossa alegria, é a nossa vida, é a nossa saúde, é a nossa redenção. Está escrito no livro de João. Disse Jesus: a vossa tristeza se converterá em alegria. O vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém tirará de ti. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Louvado seja o nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Quem crê em Deus, quem tem Deus como seu Pai celestial, quem crê em Jesus Cristo, Filho de Deus, e tem Jesus como seu Salvador, ele sempre é alegre. E esta alegria ninguém tirará do coração de todos aqueles que confiam em Deus, que confiam em Jesus. Esta alegria que temos em nossos corações, vinda de Deus e vinda de Jesus, ninguém tirará de nós. Haveremos de partir para a glória, levando esta alegria do Espírito Santo de Deus conosco na nossa alma e no nosso espírito. Meu amigo, meu caro amigo, você que está me ouvindo, você está vendo, fazendo aqui uma narração sobre a tristeza do rei Davi. As causas da tristeza do rei Davi. E o rei Davi recorreu a Deus e confiou nele. O rei Davi, na sua tristeza, louvou a Deus e adorou a Deus. E foi liberto das suas tristezas. E eu te oriento, meu amigo, se você está triste, recorra a Deus. No dia que você entristecer, recorra a Deus. Recorra a Jesus. Ele tem poder para transformar a sua tristeza em alegria. O nosso Deus te ama, meu amigo. Ele quer te conceder a alegria da salvação. Diz a palavra de Deus, meu amigo: a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, mas a tristeza do mundo opera a morte. A sua tristeza, se você buscar a presença do Senhor nosso Deus, louvá-lo e adorá-lo, a sua tristeza será transformada em alegria. E você se arrependerá dos seus pecados para alcançar de Deus a salvação e a vida eterna. Meu amigo, Jesus te ama. Ele quer te perdoar, Ele quer te salvar, abençoar a tua família, abençoar os teus negócios. O nosso Deus quer te dar uma certeza que você, na sua tristeza, você pode ter da parte de Deus a alegria da salvação, a alegria do perdão, a alegria da redenção e a alegria da vida eterna. Faça isto, meu amigo. Abra o teu coração para Deus. Abra o teu coração para Jesus, o Filho de Deus. E receba agora Deus como seu Pai Celestial, o único e verdadeiro Deus. E receba Jesus Cristo, o Filho de Deus, como seu Salvador. E você será uma pessoa alegre, alegre para sempre. E se porventura surgir alguma tristeza na sua vida, você já sabe onde está o antídoto. Você já sabe onde está a cura e o tratamento.
A cura e o tratamento está em Deus, em Jesus Cristo, seu Filho, porque dele vem a alegria dos céus. Eu encerro esta mensagem com uma oração. Senhor meu Deus, anunciei a tua palavra, preguei a palavra do Senhor. Peço ao Senhor meu Deus que conscientize os corações dos meus ouvintes. Se tem alguém que está me ouvindo, que está passando um momento de tristezas, que esta pessoa seja direcionada pelo teu Santo Espírito para contar para o Senhor, meu Deus, a tristeza dela ou delas, para que elas alcancem do Senhor, meu Deus, a alegria do arrependimento e a alegria da salvação, a alegria da redenção. Senhor, meu Deus, do Senhor vem a alegria, do teu Filho vem a alegria da salvação. E eu peço ao Senhor, meu Deus, que ilumine os corações de todos que estão me ouvindo. Os que estão tristes, sejam transformados pelo poder do teu Santo Espírito. Que o Espírito do Senhor opere na vida daqueles que estão tristes, para que eles se tornem alegres, reconhecendo o Senhor como Pai Celestial deles ou delas, reconhecendo o teu Filho como Salvador deles ou delas, para que eles sejam pessoas alegres, pessoas sempre alegres, para a glória do teu nome, Senhor Deus, para a glória do teu Filho, e para a salvação deles e para a salvação delas, para a alegria deles e para a alegria delas, a alegria dos céus para sempre. Senhor meu Deus, e eu te peço e agradeço em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém.